Era 10 de novembro de 2004, o 29º aniversário de Belavia, e ele estava passando sozinho, limpando um bunker inimigo nas profundezas de Fallujah. Assim que o sargento de Estado-Maior, David Belavia, entrou na sala, o insurgente se lançou sobre ele. Os dois homens colidiram em uma violenta briga de curta distância. Eles se arranharam, bateram e lutaram pelo chão empoeirado até que Belavia sacou sua faca e terminou a luta com um golpe final. Ainda tremendo, ele saiu. As ruas jaziam em ruínas. Ele era a última linha mantendo a cidade de cair. Belavia tirou o capacete e acendeu um cigarro. Mas quando a primeira tragada tocou seus lábios, uma sombra caiu de cima e um insurgente aterrissou no pátio, arma na mão, pronto para terminar o que o último não pôde. Este não era o presente de aniversário que Belavia esperava. A descida de Fallujah, na escuridão pré-amanhecer de 20 de março de 2003, a terra tremeu. Através do Iraque, mais de 240 mil soldados americanos, apoiados por milhares de outras nações aliadas, atravessaram a fronteira. A Operação Liberdade Iraquiana havia começado oficialmente. Embora a missão tivesse sido planejada por meses, a invasão não tinha nenhuma declaração oficial de guerra. A estratégia era atacar rápido e forte, dominando o regime iraquiano antes que pudesse montar uma defesa adequada. Mais uma vez que as botas americanas tocaram a areia, a ilusão de uma vitória rápida foi despedaçada. Entre os primeiros a enfrentar resistência estava o sargento de Estado-Maior David Belavia, um sargento de Nova York. Ele já havia servido no Kosovo, mas no momento em que chegou ao Iraque percebeu que nada poderia tê-lo preparado para uma batalha como esta. No Iraque, os insurgentes atacavam das sombras, depois desapareciam. Eles não rematavam seus alvos, mas sim os deixavam feridos, sabendo que os gritos iriam desmoralizar o resto do pelotão. Qualquer vantagem tática que as forças americanas conseguissem obter evaporava imediatamente. Os insurgentes abandonavam posições no momento em que eram detectados, constantemente remodelando o campo de batalha. Em resposta, as forças americanas dependiam de fortalezas urbanas como Fallujah, uma cidade que se acreditava ser estável, até mesmo pró-americana. No entanto, quando os fuzileiros navais e soldados cruzaram suas ruas, perceberam que não havia tal coisa como segurança para um americano no Iraque. As multidões incharam com raiva enquanto manifestantes atiravam pedras nos homens americanos cruzando as fronteiras da cidade. Formações de controle de distúrbios tentaram o melhor possível para manter as coisas calmas, mas não demorou muito até que tiros começassem. As ruas se encheram de caos enquanto projéteis começaram a voar de um lado para o outro. Atiradores de elite abriram fogo de telhados, mirando comboios da coalizão. O controle foi entregue à experiente primeira força expedicionária dos fuzileiros navais, mas mesmo seu controle de ferro não conseguiu acalmar a crescente fúria da cidade. Os comandantes caminhavam na beira do precipício. Pressionar muito forte e eles provocariam um incêndio, recuar e perderiam completamente a iniciativa. E então chegou 31 de março de 2004. Um comboio civil operado por contratantes americanos da Blackwater, USA, foi emboscado em plena luz do dia. Insurgentes iraquianos liberaram o inferno, balas perfuraram os para-brisas e granadas rasgaram os veículos. 4 americanos perderam suas vidas no massacre ardente. Os insurgentes documentaram seu ataque em uma série de fotografias que se espalharam pelo mundo. Com o mundo inteiro assistindo, a América não podia mais ignorar o chamado para revidar. Operação Resolução Vigilante. O general de brigada Mark Kimmett, supervisionando as operações americanas. Na região, apresentou-se diante da imprensa e entregou uma promessa a aliados e adversários. Vamos pacificar aquela cidade. No entanto, isso seria mais fácil dizer do que fazer. Debates eclodiram a portas fechadas. Alguns comandantes urgiam ataques aéreos de precisão, esperando cortar a insurgência em Fallujah com risco mínimo. Outros, sabendo que o inimigo estava enraizado profundamente dentro dos blocos civis, pediam um intenso ataque terrestre. No final, a decisão foi tomada. 2.000 soldados americanos cercariam Fallujah, lançando uma ofensiva rua por rua. Quando os rumores do ataque iminente se espalharam, o pânico tomou conta da cidade. Os Estados Unidos deram uma instrução arrepiante aos civis.
permaneçam dentro de casa. A ofensiva, Operação Resolução Vigilante, começou ao amanhecer de 5 de abril de 2004. As forças americanas não tinham uma contagem clara do inimigo, apenas estimativas. Talvez 2 dúzias de grupos insurgentes endurecidos, armados até os dentes com metralhadoras, morteiros e armas antiaéreas, prontos para lutar até seu último suspiro. Quando a batalha se acendeu, o caos rasgou Faluja. Hospitais foram fechados e os feridos, civis e combatentes, foram deixados por conta própria. Unidades policiais iraquianas e o Corpo de Defesa Civil, encarregados de proteger a cidade, viraram suas armas contra seus aliados americanos, desertando para a insurgência ou desaparecendo completamente. O Baixo Eufrates eclodiu em levantes através de diferentes cidades, uma reação coordenada que a coalizão não havia antecipado. Os americanos responderam com fúria. Aviões de combate, AC-100 e 30, patrulhavam os céus chovendo fogo sobre posições fortificadas. Quando os insurgentes tentavam fugir, não encontravam lugar para se esconder. Atiradores de elite dos fuzileiros navais, deitados entre paredes destruídas e telhados, os abatiam no meio da corrida, negando-lhes qualquer chance de se reagrupar. Justo quando a batalha não podia parecer mais sombria, uma explosão de música heavy metal se espalhou pela cidade de alto-falantes implantados pelo destacamento 910 de operações psicológicas táticas, buscando perturbar os combatentes e levá-los à loucura. Apesar desses esforços, o ataque americano começou a atrair forte condenação internacional. Relatórios de vítimas civis aumentaram. A escala e a agressão da ofensiva levantaram temores de que os Estados Unidos estavam transformando uma cidade de insurgentes em uma cidade de mártires. Embora os Estados Unidos tivessem tomado o terreno, não haviam ganho controle. A resistência crescente forçou os comandantes a reavaliar sua estratégia. Sem saída, em 9 de abril de 2004, um cessar-fogo temporário foi declarado. Por um momento, as armas pararam de disparar, enquanto comboios humanitários entravam cautelosamente nas ruas devastadas de Faluja, entregando comida, remédios e uma frágil sensação de paz. Negociadores foram à mesa, mas sob a superfície, ambos os lados estavam se preparando para o inevitável. Na pausa entre batalhas, fuzileiros navais americanos e insurgentes transformaram a cidade em uma fortaleza. Casas abandonadas tornaram-se bunkers. Mesquitas foram equipadas com posições de tiro. Escolas transformaram-se em centros de comando. Falujah estava se transformando em um labirinto de ninhos de franco-atiradores reforçados e corredores de emboscada. Apenas 3 dias depois, as ruas explodiram mais uma vez. Uma unidade de fuzileiros navais americanos foi pega sob fogo repentino e devastador de insurgentes entrincheirados em uma mesquita. Pegos de surpresa, eles pediram apoio pelo rádio. A única maneira de neutralizar a ameaça era do ar. Um ataque de precisão nivelou o edifício, acendendo uma reação global, mas salvando vidas no chão. Aviões F-16 Fighting Falcon rugiram acima, liberando bombas guiadas por GPS de 2.000 libras sobre posições inimigas. As explosões concussivas estilhaçaram concreto e enviaram colunas de fogo se enrolando para o céu. A cidade tremeu, mas não quebrou. Cada centímetro ganho pelas forças americanas foi recebido com uma nova onda de resistência. A cada dia que passava, o número de insurgentes aumentava. Combatentes, estrangeiros, jihadistas e remanescentes baotistas linha dura despejaram em Falujah, vendo-a como o berço da resistência contra a ocupação americana. Em 1º de maio, comandantes americanos tomaram a decisão de recuar. Para preencher o vazio, um novo plano surgiu: a Brigada de Falujah, uma força rapidamente montada de combatentes locais, liderada por um ex-general iraquiano com supostas inclinações pró-americanas, assumiria as operações de segurança. Formados com o apoio da CIA, esses homens foram treinados por forças americanas, receberam armas americanas e até receberam uniformes militares americanos. A esperança era que os locais conheceriam o terreno, a língua e o inimigo melhor que os americanos, e talvez tivessem sucesso onde as tropas americanas haviam falhado. Pouco depois que os últimos veículos americanos saíram de Falujah,
A brigada se viu cara a cara com os insurgentes. No entanto, em vez de esmagá-los, juntaram-se a eles. As armas, os uniformes e o treinamento, todos se voltaram contra as mesmas forças que os forneceram. A brigada de Falujah jurou lealdade aos rebeldes e a cidade, que uma vez foi contestada, agora estava completamente perdida. Operação Fúria Fantasma. À medida que os meses se arrastavam, a situação em Falujah só piorava. Qualquer esperança frágil que restava de que as forças locais conteriam a maré de insurgentes havia desaparecido. Estimativas de inteligência alertaram que até 5.000 insurgentes haviam se infiltrado em Falujah, transformando-a em uma das fortalezas mais perigosas do Iraque. Combatentes da Al-Qaeda no Iraque, do Exército Islâmico do Iraque e do Exército Islâmico Nacional haviam estabelecido seus centros de comando dentro das muralhas da cidade. Entre os militantes que se acreditava estarem escondidos na cidade estava o homem mais procurado do Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, reverenciado por seus seguidores como o cheque dos degoladores. Al-Zarqawi era suspeito de orquestrar a emboscada aos contratantes da Blackwater. Seu legado se estendia de volta ao Afeganistão, onde treinou ondas de jihadistas em guerra urbana e explosivos improvisados, habilidades agora sendo exportadas diretamente para as ruas do Iraque. Se Falujah era de fato sua base de operações, então a cidade não estava apenas abrigando insurgentes. Estava treinando um exército, empunhando equipamento americano capturado e preparado para desafiar a coalizão de frente. O exército americano não podia mais ficar parado. Apesar da feroz resistência e das inevitáveis baixas, os comandantes chegaram a um consenso. Falujah tinha que ser retomada. Em novembro de 2004, a ordem foi dada. A operação seria conhecida como Fúria Fantasma. Desta vez, os americanos viriam preparados. Após semanas de vigilância aérea e mapeamento com drones, engenheiros e forças especiais haviam elaborado um esquema completo das ruas da cidade. Intérpretes iraquianos foram integrados nas unidades para navegar o terreno cultural e linguístico. Ataques aéreos de precisão suavizaram alvos-chave. A força de ataque, 13.500 fortes, incluía fuzileiros navais, unidades do exército, Navy SEALs e comandos iraquianos de elite. Antes do primeiro tiro ser disparado, panfletos entregaram um aviso: deixem a cidade. Dezenas de milhares de civis fugiram, agarrando sacolas, crianças e o que mais pudessem carregar. Mas muitos não tinham meios de escapar. Aqueles que ficaram para trás rabiscaram as palavras: nós somos família, em suas portas, rezando para que a tinta spray fosse suficiente para poupá-los. A cidade foi selada hermeticamente, cada rua e beco foi bloqueado e cada ponte e ponto de saída foi vigiado para impedir qualquer insurgente de escapar. Na noite de 7 de novembro, a operação começou. Entre a infantaria se preparando para romper o perímetro da cidade, estava o sargento de estado, Major David Belavia, seu rifle carregado e pronto, sua unidade apertada às suas costas. Caçadores na cidade. Quando os americanos entraram, as linhas entre amigo e inimigo se confundiram, enquanto os insurgentes se moviam com uniformes americanos roubados através de becos cheios de poeira e casas desabadas. Belavia, mais velho que muitos dos homens em seu esquadrão, não era estranho ao custo psicológico da guerra. Mas preparar tropas mais jovens para enfrentar um inimigo que os espelhava era outra batalha inteiramente. Como ele disse mais tarde: você está dizendo a eles, mantenha esse capacete. O capacete vai salvar sua vida. E então você está ensinando-lhes. É assim que você desestabiliza esse capacete. E é aqui que você atira nesse capacete para matar o cara mau que o está usando. E eles estão pensando, espere, e se o cara mau atirar na mesma área? Não havia uma boa resposta. Para muitos, a fé tornou-se a única armadura restante. Quando os americanos começaram a vasculhar as ruas destruídas de Falujah, a sobrevivência exigia um sexto sentido. Belavia e seus homens aprenderam a caçar, não por instinto, mas aprendendo a identificar pistas da localização do inimigo em pequenos detalhes. Um prato limpo em uma mesa coberta de fuligem, um copo de água fresco em uma sala destruída pela artilharia. Quando não havia nada para perseguir, a equipe tinha que confiar em seu senso de olfato.
Presos por semanas atrás do bloqueio, os insurgentes não tinham acesso à higiene básica. Seu cheiro tornou-se um rastro que poderia avisar os americanos quando estavam sendo perseguidos. Isso era fundamental, pois cada canto da cidade poderia ser um esconderijo. Como ele disse mais tarde, eu não sabia o que era combate próximo até ir ao Iraque. E não são 30 metros, são 60 centímetros. A cidade se abre. O primeiro grande golpe na Operação Fúria Fantasma foi realizado por um grupo de Navy SEALs, fuzileiros navais americanos e unidades da Marinha que avançaram com ordens de tomar o controle de infraestrutura-chave. O Hospital Geral de Fallujah, a ponte Blackwater, o edifício ING e um anel de vilarejos circundantes. Uma batalha acendeu perto das margens do rio Eufrates, onde insurgentes, desesperados para repelir o súbito avanço americano, atacaram com metralhadoras e RPGs. Balas ricochetearam na margem do rio e ordens gritadas foram afogadas por tiros. Mas as forças americanas não vacilaram. Eles retornaram o fogo com precisão punitiva. Em questão de momentos, mais de 40 insurgentes jaziam sem vida no chão. Seu contra-ataque havia sido esmagado. No entanto, mesmo na vitória, o custo foi imediato. No meio do caos, 2 fuzileiros navais operando um trator na margem do rio, tentando forjar um caminho para o ataque, perderam o controle e mergulharam nas águas abaixo. Na confusão e barulho do tiroteio, ninguém conseguiu alcançá-los a tempo. O primeiro sangue americano havia sido derramado e a batalha completa nem havia começado, já que este ataque inicial havia sido apenas uma distração projetada para confundir os defensores. Uma vez que este objetivo inicial foi alcançado, uma segunda fase foi desencadeada. Engenheiros da Marinha cortaram a energia de toda a cidade, mergulhando Fallujah na escuridão. Então, o poder total do ataque americano foi liberado. Batalhões pesados entraram, seguidos por onda após onda de soldados de infantaria encarregados de limpar cada edifício, um por um. No alto, a Força Aérea Americana pintou os céus com fogo. Aviões F-15 e AC-130 martelaram fortalezas insurgentes com munições guiadas de precisão, suavizando o caminho para os fuzileiros navais abaixo. Tratores empurraram através dos destroços. Fuzileiros moveram-se de casa em casa. No segundo dia da operação, as forças americanas haviam alcançado o centro de Fallujah, mas a cidade ainda não havia se rendido. À frente estavam blocos inteiros de casas fortificadas em mini-fortalezas, repletas de armas, armadilhas explosivas e combatentes fanáticos. Foi em 10 de novembro de 2004, seu 29º aniversário, que ao sargento de Estado-Maior, David Bellavia, foram entregues ordens de limpar um quarteirão de 12 edifícios, cada um suspeito de ser um ponto de lançamento para ataques insurgentes às tropas americanas. Sem hesitação, Bellavia carregou e preparou seu rifle antes de caminhar direto para o inferno. Armadilha! Um veículo de combate, Bradley foi designado para apoiar o sargento de Estado, Maior David Bellavia e seus homens enquanto avançavam pelo quarteirão. Mas até então, o apoio de tanques havia se tornado um luxo. Como Bellavia descreveria mais tarde, uma bomba em Fallujah era como uma senha no registro civil. Todo mundo quer renovar sua licença. Todo mundo está pegando bombas por toda a cidade. Estamos esperando. Eu tenho uma senha e essa senha não está chegando. Bellavia e seus homens não podiam esperar mais. O inimigo poderia escapar a qualquer momento. E assim, eles tomaram a decisão: avançar a pé e limpar os edifícios da maneira difícil. Bellavia e seu esquadrão varreram o bairro, armas levantadas, dedos firmes. Eles invadiram 10 casas, mas não havia nada. Sem contato ou sinais de insurgentes. A dúvida começou a se infiltrar, com os americanos se perguntando se a inteligência estava errada. Então veio a Casa 11. À primeira vista não parecia diferente, apenas mais uma casca de casa com janelas despedaçadas e portas quebradas. Mas quando a equipe se alinhou pelo corredor, uma rajada de tiros de rifle irrompeu de uma escada. Balas rasgaram o espaço, explodindo vidro e perfurando concreto. Outra rajada veio de uma janela. Os insurgentes estavam esperando, perfeitamente posicionados para uma emboscada coordenada. Vários americanos foram atingidos por estilhaços de vidro e balas de raspão.
Belavia tentou retornar o fogo, mas quando levantou sua arma, ela não fez nada. Ele se lembrou. Olhei para baixo e tinha uma bala que acertou o carregador. Não poderia ter pedido pior sorte. Pensando rápido, o sargento de Estado-Maior alcançou a arma de um atirador, M249 Soobojela próximo, arrancou-a de suas mãos e abriu fogo. Ele borrifou o corredor, forçando os insurgentes a se abaixarem para se proteger. Agora ele podia vê-los entrincheirados em um bunker interior fortificado, confiantes e bem armados. Estes não eram amadores. Mas antes que Belavia pudesse neutralizá-los, seu só emprestado ficou sem munição. E quando se virou, viu que o resto de seu esquadrão já havia se retirado para a rua. Ele estava sozinho. Arrancando-se da linha de fogo, Belavia correu em direção ao portão do complexo. Balas passaram zunindo por ele, arrancando pedaços das paredes e quase o acertando. Ele se lembra do momento vividamente. Eu só me lembro de sentir as balas em toda parte. E quando chego ao portão deste complexo, alguém simplesmente me agarra pelo meu arnês H no meu colete e me levanta ao redor de uma parede. Ele estava seguro, mas Belavia sabia que não podia perder sua chance. Ele tinha que voltar. Segunda tentativa. Antes de voltar para casa, o sargento de Estado-Maior, David Belavia, pediu outro veículo de combate Bradley. Desta vez a sorte estava do seu lado e pouco depois a besta blindada rolou para a posição, seu canhão de 25mm latindo uma rajada de fogo na casa. Projéteis de alto explosivo rasgaram o nível inferior, martelando paredes em um esforço para dispersar os insurgentes dentro. Com 2 atiradores só e um companheiro soldado formando um perímetro apertado ao redor do complexo, Belavia se moveu para invadir mais uma vez, desta vez com um rifle de 40mm preso em seu punho. Ele cruzou o limiar cautelosamente, botas estalando sobre destroços e água pútrida. A casa parecia silenciosa, mas então eles ouviram vozes abafadas. Belavia congelou enquanto ouvia. Os sons vinham de uma sala lateral. O inimigo estava bem ali e eles não haviam percebido que ele havia retornado. Mantendo-se baixo, ele rastejou até a moldura da porta e olhou para dentro. Um insurgente estava tentando desajeitadamente carregar um lançador de granadas propelido por foguete. Se aquela ogiva fosse disparada, poderia instantaneamente eliminar a maioria dos homens de Belavia com um único golpe e até perfurar o lado do Bradley lá fora. Belavia não esperou. Ele avançou para a sala, apertando o gatilho e derrubando o atirador de RPG sozinho. Mas o inimigo não estava sozinho. De mais dentro da sala, um segundo insurgente levantou uma metralhadora e abriu fogo. Balas traçadoras mastigaram o ar ao redor de Belavia, mas ele foi mais rápido, desviando, nivelando seu rifle e acertando um tiro limpo no ombro do atacante. O insurgente ferido gritou e tropeçou para trás, desaparecendo na cozinha. Belavia deu perseguição, mas quando seu único soldado de apoio ficou sem munição e foi forçado a recuar, Belavia entrou em um quarto lateral para se proteger. Sozinho agora, ele acionou seu rádio para relatar. No entanto, ele mal conseguiu pronunciar uma palavra antes de ouvir passos se aproximando. A estática de sua transmissão havia revelado sua posição. Chamada próxima. Belavia prendeu a respiração e pressionou-se contra a parede. Então, na porta, apareceu o mesmo insurgente que ele havia ferido momentos antes, agora erguido e armado, escaneando a sala em busca de qualquer sinal de vida. Ele não havia visto Belavia. Ainda não. O sargento de Estado-Maior levantou sua arma e puxou o gatilho. O tiro acertou, limpo, derrubando a ameaça instantaneamente antes que ele pudesse fazer outro movimento. Por um breve segundo, Belavia exalou. Ele se lembraria mais tarde. Houve uma parada e um único tiro vai de lado na sala. Outro insurgente estava nas escadas, carregando em direção a ele, soltando tiros enquanto avançava. Belavia pulou atrás de uma parede para evitar os tiros que chegavam. Daqui ele pôde detectar a menor lacuna entre a moldura da porta e a parede. Era tudo o que ele precisava. Belavia disparou através da lacuna. A bala acertou o insurgente, eliminando-o antes que ele pudesse chegar a Belavia. Ainda pressionado à parede, Belavia começou a avançar, escaneando seus arredores. De repente, um estrondo quebrou o silêncio mais uma vez. Um quarto insurgente explodiu de um guarda-roupa a apenas alguns metros de distância,
com olhos arregalados e gritando seu AK-47 latindo fogo. Mas o guarda-roupa que caía aterrissou com suas portas abertas, perfeitamente protegendo Belavia da barragem. O sargento de Estado-Maior aproveitou a oportunidade para abrir fogo. As balas conectaram, sacudindo o insurgente para trás, mas não o suficiente para pará-lo. Sangrando, o homem cambaleou para fora da sala e subiu as escadas, deixando um rastro de sangue atrás dele. Belavia deu perseguição, mas enquanto seguia o rastro para cima, sua bota escorregou, seu corpo desabou de lado justo quando um tiro estourou acima, batendo no espaço onde seu crânio havia estado uma fração de segundo antes. Percebendo que não poderia entrar cegamente, Belavia alcançou uma granada. Ele puxou o pino e a jogou na sala do andar superior. Um momento de silêncio, depois uma explosão sacudiu as paredes e sugou o ar da escadaria. Belavia se preparou novamente. A casa ainda não estava limpa. Cara a cara. Acima dele, Belavia ainda podia ouvir murmúrios. Parecia que o inimigo estava se reagrupando. Não havia tempo a perder. Belavia se moveu sozinho para a sala superior. Mas assim que ele invadiu a porta, percebeu que o espaço estava cheio de tanques de propano e contêineres de explosivos. Uma única bala perdida poderia transformar todo o edifício em uma bola de fogo. Sem outra opção, Belavia se absteve de disparar e, em vez disso, transformou o M16 em uma arma contundente e o balançou forte, rachando o insurgente mais próximo no rosto. O homem revidou com a coronha de seu AK-47, aterrissando um golpe esmagador no maxilar de Belavia. Belavia se viu em uma luta primitiva de curta distância. Cotovelos batiam, punhos voavam, botas pisoteavam. Ainda assim, o sargento de Estado-Maior não quebraria. E quando finalmente encontrou uma abertura, saltou. Com um último impulso de força, ele puxou uma faca de seu cinto e a usou para pôr fim à luta. Belavia mancou seu caminho até o pátio no segundo andar, tirando seu capacete e colocando seu rifle de lado enquanto acendia um cigarro. Justo quando o fez, um inimigo pulou do terceiro andar, aterrissando bem na frente de Belavia. Última resistência, Belavia largou seu cigarro e se lançou para seu M16. Em um movimento suave, ele nivelou o rifle justo quando o insurgente se apressava pelo seu. Por um segundo, eles se entreolharam, dois homens correndo para atacar. Belavia foi mais rápido. Seu rifle abriu fogo, balas batendo no inimigo antes que ele tivesse uma chance de reagir. O insurgente estremeceu, tropeçou e se torceu tentando escapar. Enquanto Belavia continuava atirando, as pernas do combatente cederam e ele caiu no jardim abaixo. Belavia podia ouvir tiros distantes, mas havia perdido de vista o homem. Não havia tempo para confirmar que ele estava morto. Naquele momento preciso, seu rádio ganhou vida. Um ataque aéreo de apoio estava a caminho. Os soldados americanos tinham apenas momentos para limpar a área antes que as bombas caíssem. Belavia deu a ordem. Ele e seus homens recuaram, serpenteando através de pátios quebrados e edifícios destruídos. Acabou. Pelo menos por agora. Belavia diria mais tarde: um dia louco terminou e passamos para a próxima luta louca. E houve muitas dessas durante o resto do tempo que estivemos em Fallujah. A segunda batalha de Fallujah chegou oficialmente ao fim em 23 de dezembro de 2004. Em pouco mais de 6 semanas de combates, a cidade havia sido despedaçada no que se tornou o enfrentamento urbano mais sangrento para as forças americanas desde o Vietnã. Mais de 2.000 insurgentes foram neutralizados e centenas mais foram capturados ou feridos. No entanto, o custo foi impressionante. Dezenas de tropas americanas foram perdidas e centenas ficaram feridas. Ainda assim, a coalizão havia feito o que muitos pensavam impossível. Fallujah estava mais uma vez sob controle americano. Por sua extraordinária coragem sob fogo, Belavia foi primeiro condecorado com a Estrela de Prata. No entanto, em 2019, após anos de revisão e reconhecimento, essa distinção foi elevada à Medalha de Honra. O reconhecimento foi concedido em uma cerimônia na Casa Branca, presidida pelo presidente Donald J. Trump. Na cerimônia, Belavia permaneceu erguido, não por si mesmo, mas por cada homem que lutou ao seu lado nas ruas ensanguentadas de Fallujah.